Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu, Marcelo Augusto. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar dando algumas dicas e falando um pouco mais pra vocês de como eu aprendi a falar alemão. I go to sex clubs, watching freaky people getting it on, and it doesn't make me nervous. If anything, I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. Bom, gente, neste vídeo eu vou estar falando um pouco mais de como eu aprendi esse idioma, bendito alemão, e vou estar passando também algumas dicas de como eu fiz para desenvolver. Antes de vir para a Alemanha, eu havia feito a aplicação como FSJ e tudo, mas eu também não fazia a mínima ideia de que seria aprovado e tal, aquela questão e tudo, e muito menos havia tempo de como estudar ainda alemão no Brasil. Então, para iniciar, após eu fiquei sabendo que viria para cá, eu comecei a ver as possibilidades, até mesmo porque, assim, da cidade que eu venho, onde eu morava, não tem curso de alemão. Não tem instituições que ofereçam curso de alemão, pelo menos até onde eu sabia, porque eu ainda procurei, sabe, mesmo que ainda fosse somente por alguns meses. Bom, eu não encontrei e assim eu decidi começar por conta própria, a ver como eu poderia aprender e desenvolver um pouco de alemão entre um período de 2 a 3 meses. Então, o que eu fiz? Na internet, é também uma primeira dica. Na internet tem uns vídeos, se você procurar, que é qualquer idioma que você tem interesse de aprender, parece um pouco meio curioso e até engraçado, né? Porque você vai dizer assim, nossa, como você vai aprender um idioma dessa maneira? Então, se você procurar na internet, no YouTube, o idioma que você tem interesse de aprender, lá vai ter alguns vídeos que você vai colocar idioma, vamos no caso aqui o alemão, alemão no sono, né? Você ouvir o idioma enquanto você dorme. Ah, Marcelo, mas aí como é que eu vou ouvir o idioma sendo que eu estou dormindo? Bom, você pode pesquisar também na internet. Enquanto o sono, a capacidade como é que se diz? De absorção de informações são bem mais eficazes, vamos dizer assim. A probabilidade de você absorver alguma coisa enquanto está no sono é bem maior. Então, assim, por mais que você esteja dormindo, eu fazia isso quando eu iniciei a aprender o idioma, não durante a noite. Eu fazia isso no horário da tarde, quando eu tirava uma pausa em torno de por 1 hora. Então, eu me deitava, colocava o áudio e tentava, né, cochilar ou dormir, né? Porque também todo mundo sabe, 1 hora pra dormir não dá. Então, eu sempre fiz isso e sempre fiquei ouvindo o idioma. E dependendo do idioma que você escolher, ele vai começar desde o básico, desde o muito fácil, para uma compreensão muito mais fácil para iniciantes, vamos dizer assim, e depois ele vai aumentando os níveis. Então, eu comecei a ouvir esses áudios no YouTube. Tem muitos áudios até em alemão que se chama Deutsch im Schlafen. Então você pode ir aprendendo, você vai aprendendo o idioma. Ah, mas eu não vou saber falar, eu vou estar ouvindo, mas eu não vou saber falar. Então, assim, no meu caso, ele ajudou muito. Foi muito, sabe, eficaz pra mim, que quando eu cheguei aqui, ainda que eu não soubesse falar nada, tinha muita coisa, assim, ou relativamente boa parte do que as pessoas me falavam, eu compreendia. Então, assim, eu sempre procurava ouvir o máximo possível que eu pudesse todos os dias. E a segunda dica que eu também que eu ouvi de outras pessoas que me deram e tal, e que também me ajudou muito, que também é bem engraçado, é assistir a Peppa, né? Aquela porquinha, Peppa Pig. Então, em alemão, como é um desenho animado para crianças, então as frases, né, o diálogo é muito simples, muito fácil de compreender, bem para iniciantes. Então eu procurava, ainda que não compreendesse, eu procurava assistir e ouvir, né, as frases. Então, assim, quando isso acontecia de eu assistir e com um pouco mais tempo, eu já poderia compreender, ainda que não falasse, porque é óbvio que você primeiro aprende a compreender, você vai aprendendo e depois é que você começa com o diálogo, né? Não tem como como que você vai falar algo sem que você está entendendo? Então, assim, esse é o segundo ponto que eu também, né, adotei pra mim, de assistir as séries. Eu assistia Peppa Pig, né, que no caso em alemão é Peppa Woods. E também assistia uma série que também é muito engraçada, mas que é uma série bem antiga, não é uma série, não sei se é um seriado. Bem antiga, não sei mais ou menos de que período, mas ele se chama Extra.
é uma história, né? Você procura lá Extra, Sasha und Anna. Então lá tem uma série que são em torno de, não sei se são 14 episódios, e são bem, num alemão bem fácil de compreensão. Então, esses foram os três, vamos dizer, na internet e no YouTube que eu assistia com frequência, né? Os áudios em alemão para dormir, Deutsch im Schlafen, Pepperwurst e Extra, que é essa série. Ah, mas eu não entendia nada no início. Hoje em dia, se eu vou assistir, eu posso compreender bem tudo, sabe? Eu não vou dizer que eu tenho um alemão já 100%, mas se eu disser que pelo menos no contexto das frases eu consigo entender 90%, né? Eu sei o que eles estão se referindo, o que eles querem. Então, essas foram os métodos que eu utilizei, além de estudar também para aprender um pouquinho que eu pudesse, né? Com perguntas e respostas através de aplicativos, né? Na internet. Então, todo mundo sabe, creio que a maior parte de vocês deve conhecer o aplicativo chamado Babel. Também tem um aplicativo que também é muito conhecido, o Duolingo. E também tem um aplicativo que eu não sei também se vocês conhecem, mas aqui é bastante conhecido na Europa, que se chama Tandem. O Tandem, ele não é um aplicativo, vamos dizer, diretamente de estudo. O Tandem, ele é um aplicativo que você conhece pessoas de outros países que têm o interesse de falar um idioma que você provavelmente fale. Vamos supor, eu falo português, inglês e alemão, né? Vamos dizer assim. Então eu me cadastro lá, eu coloco o meu nome e coloco a quantidade de idiomas que eu falo, né? E lá você vai buscar por pessoas que falam o idioma que você quer aprender e pessoas vão buscar por você, por exemplo, por idiomas que elas querem aprender. É muito comum encontrar pessoas, né? Inclusive nessa parte da Europa, vamos supor, na Alemanha, tem muita gente que tem interesse de aprender espanhol, né? Então eles buscam nessas ferramentas, né, pessoas que tenham interesse de trocar conhecimentos e ter diálogo, né? Porque também é bem importante aprender assim com conversação. Então esses foram os 3 aplicativos que eu utilizei para aprender. A única coisa que é bem chatinha assim é porque o Babel, para quem conhece, sabe que ele só é gratuito para a prova, né? Vamos supor, para o teste, para você ver e conhecer o aplicativo. Você vai lá, aí você pega, responde, vê lá como é que funciona o aplicativo e após isso, quando você quer de fato iniciar o curso, você precisa pagar. Outra dica também que eu dou, que eu aprendi como iniciante, que inclusive foi até o meu amigo Carlos que me deu, do canal Simple Carlos, é de que quando eu cheguei aqui, você precisa saber, vamos supor, se alguém pergunta, você pode pegar tal coisa em tal lugar. Então você não conhece os móveis, você não conhece, né, determinados lugares da casa. Então, para mim aprender, eu utilizava plaquinhas. Eu escrevia, por exemplo, num armário, eu colocava Schrank, colocava na geladeira Kühlschrank, no sofá Couch ou da sofá, mesa, tisch, cadeira, stool. Então eu ia colando tudo isso e daí eu poderia saber, né, o que era conhecer as palavras em alemão. E assim eu fui desenvolvendo e depois que eu cheguei aqui eu comecei, claro, a ouvir as pessoas e conviver com elas e isso aumenta bastante. O segredo de quando você está aqui é você procurar o máximo ter contato. Vai numa padaria, vai no supermercado, pergunta a direção para um lugar, se joga. Você vai falar errado? Vai falar errado. Gente, os alemães, eles mesmos assumem que eles erram, cometem erros também na gramática, no idioma que eles nasceram, cresceram ouvindo e que é, né, o idioma nativo deles, e eles mesmos cometem erros. Então por que nós não podemos cometer erros? Eu não posso até dizer assim, eu vou ser perfeito, perfeccionista no alemão e tal, não. Pra mim, o importante é que eu possa falar e que eles possam me compreender e eu não tenha nenhum problema também pra compreender eles. Porque, tipo assim, não tem coisa melhor do que você sair na rua ou você ir viajar pra um outro lugar e você não saiba a direção e você não ter como perguntar, né? Não são todos os alemães, mas tem uns que tem até, tipo assim, quando você fala, como eu disse uma vez nos stories, eles já respeitam bastante porque você aprendeu o idioma e está aprendendo. Mas tem outros que quando você precisa de uma informação, tem gente que, como por exemplo, o que aconteceu comigo, uma coisa bem rápida, logo quando eu cheguei aqui, não quando eu cheguei aqui, minto, mas quando eu vim visitar o meu amigo Carlos, né, em 2015,
eu tive uma situação de eu ir pro centro e ele não estava comigo e eu acabei me perdendo. Então, assim, eu não tinha como me comunicar com as pessoas a não ser que fosse em inglês, né? Porque eu não sabia nada, absolutamente nada alemão, exceto falar Ich spreche kein Deutsch. Então, eu tinha que saber o caminho de volta para casa e eu não sabia como pegar trem nem nada e ele morava muito pertinho do centro. Então, ele me disse a direção que eu poderia fazer, eu só teria que, você tem que ir direto aqui na rua, mas só que quando você pega diretamente essa rua, ela tem um pequeno desvio. Então eu não percebi esse desvio, então eu segui direto. E daí eu me perdi, né? Literalmente eu me perdi, não sabia onde eu estava, não tinha como me comunicar, não tinha nada, internet, nada. E daí eu precisava falar com as pessoas para saber a direção, porque eu sabia o nome da estação que ficava próximo à casa dele, né? E daí eu peguei e falei com pessoas e houveram momentos que quando eu chegava para falar com as pessoas, que eu começava um diálogo em inglês, eles só balançavam a cabeça dizendo não. Então isso é meio que bem constrangedor, né? Eu sei que, mas esses países da Europa, eles não falam inglês? Sim, eles falam, mas tem gente, né, inclusive os de mais idade, eles não falam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de um pouco das dicas que eu dei aqui. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de saber algo sobre o projeto que eu estou fazendo aqui na Alemanha, ou qualquer outra sugestão para temas aqui para o meu canal, manda aí direitinho aqui nos comentários, ou me escreve lá no Instagram, que é eu.marceloaugusto, e deixa lá a sua opinião. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.